Eu te saúdo com a paz do Senhor, lição número 5 da classe de jovens, o início do cerco de Jerusalém. Para esta aula, os louvores sugeridos 26, 94 e 207. Fique aqui comigo que na lição de hoje eu vou te dar as respostas da hora da revisão, também te darei algumas referências bíblicas para uma melhor compreensão da aula, por isso aproveita-se e se inscreva aqui no canal. Fique aqui comigo até o final. Se você gostar, você deixa o seu like, faça o seu comentário e compartilha este vídeo lá no grupo da igreja. Se porventura você ficar comigo até o final e não gostar, você também, por favor, deixe o seu dislike. Texto principal. Eis que hoje ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção quando ouvirdes os mandamentos do Senhor, vosso Deus, que hoje vos mando. Deuteronômio capítulo 11, versículo 26. Resumo da lição. O cerco babilônico contra Jerusalém foi o resultado da desobediência e rebeldia do povo contra o Senhor. O que seria o cerco, né? Não é circo, é um cerco. Cerco é quando há uma questão de cerca, vamos assim dizer. A pessoa o lugar, no caso que Jerusalém, seria sitiada. Eu lembro lá que 1 Pedro capítulo 5, versículo 8, nos diz que o adversário está bramando ao vosso derredor, ou seja, ele está ao redor. Essa é a ideia de cerco, está ao redor de um lugar prestes a tomar. Essa é aqui a ideia do início do cerco de Jerusalém. Nós veremos por que Jerusalém entrou nesse negócio. Eu já vou te adiantar, por causa da desobediência e rebeldia ao Senhor. Que veio da onde? Do povo de Deus. Introdução. Na lição deste domingo, veremos que tudo aquilo que Jeremias anunciou ao longo do seu ministério acerca do juízo de Deus estava acontecendo e prestes a alcançar o seu povo o seu ponto mais crítico, a invasão e o cativeiro na Babilônia. Observe bem esta questão, este ponto crucial. Tudo aquilo que Jeremias anunciou como profeta. O que estava acontecendo ao longo do seu ministério acerca do juízo de Deus. O que aconteceria? Exatamente isso, aconteceria. Tudo aquilo que um profeta fala que vem da parte do Senhor vai se cumprir. Então observe que a invasão e o cativeiro da Babilônia. Ou seja, o povo foi invadido e levado cativo para a Babilônia. O que é cativo? É preso, né? Prisioneiro. Então observe que agora, imagine a situação. Você está na sua casa hoje e alguém fica ao cerco da sua casa, invade a sua casa e leva você prisioneiro para um outro país. Olha que situação. Agora olha bem a tua situação. Agora você vai ser prisioneiro num lugar, longe da sua família, longe dos seus amigos, longe de todas as pessoas que você gosta, num outro lugar que você não sabe nem o idioma. Essa era a ideia aqui, o enredo, né, da questão aqui de Jerusalém. Por que isso acontece? Porque o povo era desobediente. É claro que não vai acontecer com você, porque você não é desobediente, você é uma pessoa obediente ao Senhor. Um jovem obediente ao Senhor, uma jovem obediente ao Senhor. Portanto, a invasão se deu por conta disso, por causa da desobediência. Jeremias, né, Deus avisou ao povo de Judá através de Jeremias que aconteceria tais coisas, mas o povo era rebelde, se rebelou contra Deus e não se arrependeu. Está aí a consequência. Conhecendo a história, informações históricas, precisamos conhecer a respeito dos reis que antecederam ao trono e os que foram destituídos deles. Então nós veremos aqui um cenário diferente. Esta questão de reis diferentes, né? E isso tem muita diferença, né? Joacás, por exemplo, ele teve um governo desequilibrado, né? Foi deposto pelo faraó Neco e foi mal aos olhos do Senhor. Então veja aqui um cenário, tem aqui um rei que tem um governo desequilibrado, é um governo que não sabe se vai ou se vem, é um governo completamente indisposto às causas realmente necessárias. Depois veio Joaquim, que foi um reinado que rejeitou a palavra de Deus. Veja bem o cenário que Jeremias estava
ali no meio do povo. E por fim, finalmente temos aqui o rei Zedequias, que se rebelou contra a Babilônia, mas procurou alianças com o Egito. É sempre bom lembrar que o Egito, de modo geral, no sentido espiritual, o Egito significa o mundo. Então, trazendo aqui para nós, Zedequias teve alianças com o mundo, podemos assim dizer, numa questão espiritual. Aqui, no caso de Zedequias, é no sentido literal, realmente o Egito, o país. Mas, trazendo para nós, quantas vezes a igreja quer fazer aliança com o mundo? Recentemente, um pastor lá no Rio de Janeiro, ele fez o quê? Ele entrou na questão do ecumenismo e foi para uma passeata de intolerância religiosa que estava ali entre pessoas de religiões de raízes africanas, por exemplo, entre tantas outras. Então veja que aqui é o que? É uma aliança. Nesse pastor está fazendo o quê? Uma aliança com outras religiões. Então é algo que Deus não aprova. Aparentemente parece ser algo bonito, algo importante de se fazer, mas na verdade isso é uma armadilha do adversário para neutralizar o evangelho. Por quê? Porque se a igreja tem aliança, ou seja, tem acordo com uma religião específica de matriz africana, por exemplo, ou uma outra, né? O evangelho não chegará a essa pessoa, a esse grupo de pessoas. Por quê? Porque como a igreja tem aliança, você não vai criar um atrito com alguma pessoa que você tem aliança, né? Que você tem um acordo. Você vai ter o quê? Ter uma harmonia. E a harmonia aqui não é uma coisa boa, porque aqui diz respeito à questão espiritual. Ou seja, essa pessoa que fez, essa igreja que fez aliança com esse grupo de pessoas, né, de outra religião, vai fazer o quê? Não vai pregar o evangelho a esse grupo. Então, esse grupo não chega à salvação. Então, essa é a questão do ecumenismo. Essa é a armadilha do adversário. É neutralizar o evangelho com o nome de, vamos fazer uma aliança aqui, nós somos de outras religiões, mas todo mundo aqui, nós somos todos amigos, todos nós somos irmãos. Não, amigos podemos ser, irmãos não, irmãos de maneira nenhuma. Irmãos em Cristo não dá, porque eu só posso ser irmão em Cristo de alguém que aceita Cristo como Salvador. Então observe que nessas questões é importante que os cenários eles sempre se mudam. Em questão de liderança, por exemplo, hoje temos um presidente, daqui a pouco podemos ter um outro presidente ou o mesmo presidente, mas futuramente certamente mudará. Então, qual é a dinâmica? É claro que aqui no Brasil não existe, propriamente dito, de uma forma direta, uma perseguição ao cristianismo. De modo geral, pela parte de política, não existe diretamente. É uma outra coisa e algo muito superficial. Não é como, por exemplo, na Coreia do Norte. É completamente diferente lá na Coreia do Norte. Aqui é tranquilo. É uma tranquilidade só. Então veja que Jeremias ele estava inserido num cenário de conflitos políticos e religiosos, mas ele fazia o quê? Ele permanecia firme no propósito de levar a mensagem de Deus. E isso traz para nós uma grande lição. Independente das alianças que o mundo faça, nós não devemos fazer aliança com outras religiões no sentido de nos misturar a ela. Você pode ser amigo de pessoas. Eu tenho, por exemplo, uma amiga que ela é budista, por exemplo. Nós nunca brigamos, nós nunca discutimos. Nós nunca tivemos um atrito. Eu sou cristão e ela é budista. E não há nenhum problema nisso. Eu tenho uma parte da minha família que é espírita. E não há nenhum atrito nesse negócio. Agora, quando tem oportunidade, eu falo de Jesus. Então, observe que aqui não é uma questão de atrito, de amizade em si. Mas a nossa diferença é que nós não podemos misturar a questão do evangelho. É isso que precisa ficar claro. As duas primeiras invasões. É nesta primeira invasão que o profeta Daniel e os seus amigos são levados à Babilônia. Observe que a invasão da Babilônia a Jerusalém foram preditas pelo profeta. E aconteceu. E observe aqui uma grande perda, né, que nesse sentido o profeta Daniel e seus amigos são levados à Babilônia. Nesse sentido, perdemos aqui, né, o povo de Israel nesse caso, né, perdeu aqui Daniel e seus amigos, que eram jovens tementes ao Senhor. O que eu quero dizer para você com isso? Numa invasão,
quando uma pessoa sai de um país, nós perdemos essa pessoa. Eu vou te dar um exemplo bem prático. Até uma questão política. Geralmente, eu particularmente, eu sou contra esse negócio de taxação de grandes fortunas. Eu sou completamente contra, inclusive eu sou contra qualquer tipo de imposto. Mas observe aqui uma grande armadilha que tem nesse negócio de taxar o rico. Quando se fala de taxar o rico, as grandes fortunas, essa pessoa que tem uma grande fortuna, ela faz o quê? Como ela tem muito dinheiro, ela vai para outro país. Então, o país seu de origem, que no caso nosso aqui é o Brasil perde a fortuna deste empresário, a pessoa bem-sucedida, que pode ser usado nas empresas, dando emprego a pessoas, pode fazer assistência social, por exemplo, se ele quiser, e também perdemos a intelectualidade deste homem ou desta mulher. Então, observe que quando um país perde uma pessoa, ainda mais desse gabarito de Daniel e seus amigos, perde muito, embora que hoje as pessoas não dão muito valor a essas questões espirituais. Mas nós sabemos que sim, existe um grande valor. Portanto, quando se fala de quem quiser ir embora, que pode ir, que vai embora, não vai fazer diferença. Sim, faz muita diferença. A segunda invasão ocorreu durante o reinado de Joaquim, por volta do ano 597 a.C., na qual, além dos utensílios da casa do Senhor, também foram levados o rei, sua mãe, os príncipes, os seus oficiais, os ferreiros e artífices, contabilizando o número de 10.000 presos, incluindo o profeta Ezequiel. Mais uma leva que vai levar mais um monte de gente importante. O profeta Ezequiel, por exemplo, que vai nos dar aqui um grande norte, né, um grande homem de Deus. Então vemos aqui cerca de 10.000 presos. Observe que são pessoas que tinham suas profissões, rei. Então observe que quando há sempre uma invasão, ou no nosso caso, como está falando da taxação, há uma saída de talentos, de habilidades. Isso é perigoso. Sobre a questão da taxação, por que eu sou contra a taxação de grandes fortunas? Eu acabei não falando. Além dessa questão que eu mencionei, dessa pessoa tirar o dinheiro do Brasil, né, tirar a parte econômica, né, a parte financeira e o seu intelecto, eu sou contra pelo fato de que se uma pessoa ela tem uma grande fortuna, ela trabalhou para isso, independente do trabalho dela, desde que seja um trabalho honesto. Então ninguém tem o direito de tirar esse dinheiro dele para benefício próprio. Se ele trabalhou, ele tem todo o direito de gozar do seu trabalho, do valor das suas fortunas, seja ele fazendo o que ele bem entender. Então eu sou completamente contra todo tipo de imposto, IPTU, IPVA, imposto sobre carros, tudo quanto é imposto, para mim, é roubo. Eu sou completamente contra. E também, claro, também serei contra, claro, sobre a questão da questão da taxação das grandes fortunas. Inclusive, deixa seu porque a sua opinião, se você discorda de mim, o espaço está aberto. A terceira invasão. O seu mau governo contribuiu com o aumento do pecado do povo. Deus havia falado cerca de 150 anos antes de Zedequias que tanto as riquezas de Judá quanto os seus filhos seriam levados para a Babilônia. Então, observe aqui que foi falado antes que aconteceria tal coisa, e foi exatamente isso que aconteceu. Então, o que eles perderam aqui? Riquezas e seus filhos. O Senhor já havia enviado, né, profeta chamando o povo ao arrependimento. Mas o que eles fizeram? Não se arrependeram. O Senhor chamou para o arrependimento para escapar do mal. Porque Deus falou, olha, vocês vão perder as suas riquezas e seus filhos. E mandou uma mensagem de arrependimento. Ora, se o povo tivesse se arrependido, o que o Senhor Deus tinha feito? Evitaria todo este mal. Nada disso teria acontecido. Muitas vezes nós sofremos porque nós não nos arrependemos. Nós tomamos uma decisão completamente afoita, completamente contrária à palavra do Senhor, e certamente iremos sofrer as consequências. O início do cerco e as suas causas. Doenças sem remédio. O povo não só rejeitou a mensagem dos profetas, mas também os maltratou.
ao ponto de não haver remédio para tal situação. Então, observe que aqui nós temos dois pontos. Primeiro, é o povo não somente rejeitar, né? O povo rejeitou a mensagem do profeta. Tem um texto muito interessante que fala lá sobre a questão dos bereanos. Eu não lembro agora a referência que fala sobre os bereanos. Inclusive, até existe uma coisa curiosa. As pessoas falam que nós temos que ser crentes como os crentes de Bereia. Isso não é verdade. Por que não? Porque o texto fala que os bereanos, eles não eram crentes, eles eram nobres, ou seja, eles tinham riquezas, eram pessoas talvez da classe da realeza, né? Reis, príncipes, condessa, era talvez nesse nível, mas não crentes. Tanto é que eles tinham a Bíblia, o povo pregava, eles observavam para ver se realmente aquilo estava certo. Se estava certo, o que eles faziam? Eles aceitaram a Cristo como Salvador. Então está lá no texto. Eu vou deixar aqui na descrição a referência, porque realmente agora me fugiu a referência. O que isso tem a ver? Tem a ver que antes deles estarem em Bereia, acho que estavam em Tessalônica, o povo de Tessalônica maltrataram o apóstolo Paulo e quem estava com ele. É exatamente isso que aconteceu aqui. Eles não só rejeitaram, mas também maltratou. E não é diferente hoje. Há momentos que você vai levar a palavra de Deus para alguém com todo o seu coração, com todo o seu fervor, com toda a sua fé que o Senhor vai fazer uma grande obra, que o Senhor vai salvar essa pessoa, e essa pessoa não só vai te rejeitar, vai rejeitar a sua mensagem, como também vai te maltratar. E você precisa fazer o quê? Absolutamente nada. É entregar na mão do Senhor e deixar nas mãos do Senhor. Acontecerá? Sim, acontecerá. E muitas vezes com pessoas próximas de você, com pessoas que você gosta, e com pessoas que você gosta muito, que você tem muito apreço. Então, é importante você saber isso de antemão, para que quando acontecer, você se lembrar. Não, o Senhor disse que ia acontecer tais coisas. Então, eu preciso ter firmeza no Senhor, que independente das circunstâncias, independente de que estão rejeitando a mensagem do Senhor e estão me maltratando, eu preciso seguir firme. Lembra quando açoitaram os discípulos? O que eles fizeram? Eles se sentiram honrados de padecer pelo nome de Jesus. Olha que diferente, né? Então, observe que nós devemos verdadeiramente nos sentir honrados por estarmos sendo perseguidos e maltratados por causa do nome de Jesus. Boa ação, más intenções. Este texto descreve a relação entre intenção do coração e a prática, reafirmando que para Deus tanto a motivação quanto a obra são igualmente importantes. Afinal, Deus conhece pensamentos e intenções. É possível, então, a pessoa fazer uma boa ação com uma má intenção? Sim, e acontece muito. Deus, ele esquadrinha o nosso coração. Jeremias 17:9, né? Então, ele sabe a intenção do nosso coração. Então, se eu faço algo, uma boa ação, mas no fundo não é para, eu não quero fazer essa prática, na verdade eu tenho uma má intenção, o Senhor está vendo. Em outras palavras, eu posso ter uma boa ação, mas a intenção ser má, ser perversa. Então, você que é jovem, você precisa ter muito cuidado com pessoas que chegam para você com muita boa intenção, né? É preciso você ter um pouco cuidado, porque você realmente tem pessoas que realmente têm boas intenções. Inclusive, há uma frase que eu acho muito interessante que diz que as melhores intenções são acompanhadas por decepções. Porque quando você tem uma boa intenção de fazer algo para uma pessoa, mas acaba tendo uma decepção por conta disso. Agora, nesse caso nosso, quando uma pessoa tem, vou fazer uma boa ação com essa pessoa, porque futuramente ela vai fazer isso, então eu vou poder ter um benefício, porque ela vai se lembrar e eu vou falar para ela que eu fiz tal coisa, eu vou lembrar ela. Olha a má intenção. Está fazendo uma boa ação, mas está tendo uma má intenção. Então nós devemos ter esclarecimento da palavra, esclarecimento de pessoas, conhecer bem as pessoas, para que nós venhamos observar quando realmente uma pessoa está fazendo algo bom, de bom coração, ou está fazendo algo bom com uma má intenção. E os jovens são uma presa muito fácil para isso, ainda mais nos dias de hoje, né? As pessoas estão chegando de uma forma tão direta aos jovens, né? Os jovens muitas vezes estão desprotegidos por alguma razão
e acabam sendo iludidos, né, enganados com pessoas que vêm com muito boa ação, mas que na verdade a intenção é perversa. Falta de arrependimento. Fica evidente que arrepender-se é mesmo que voltar-se para Deus e estar diante dele, em dependência e humildade, virtudes que o rei Zedequias e o povo não possuíam e nem as buscavam. A falta de arrependimento foi a causa principal e central da invasão e destruição de Jerusalém. O que fez com que Jerusalém se perdesse? A falta de arrependimento. Observe que nós devemos estar diante de Deus em dependência e humildade. Reconhecer que eu nada sou se o Senhor não estiver comigo. Porque verdade é, Naum capítulo 1, versículo 3, que Deus não tem o culpado por inocente. Então, se Deus está me dando uma palavra de arrependimento, para eu me arrepender dos meus pecados, e eu não faço, haverá um tempo que não haverá mais tempo, que o meu tempo vai cessar. E como eu pratiquei a maldade, o que acontecerá? Deus não me terá como inocente. Então, observe que nós devemos estar sempre voltados para o Senhor, com o nosso coração aberto diante dele, reconhecendo que somos pecadores e pecadores arrependidos e pedindo perdão ao Senhor, porque sabemos que grandioso é em perdoar. Prevenir é mais sábio do que remediar. Uma triste realidade. Certamente havia esperança em Zedequias de que teria uma resposta positiva vinda do profeta. Contudo, a resposta divina pôs fim a toda esperança. Aliás, eles esperavam ter o Senhor como aliado, mas o que tiveram de ouvir foi: eu pelejarei contra vós, com a mão estendida e com braço forte, e com ira, e com indignação, e com grande furor. Observe a situação, o cenário de Zedequias. Ele aparentemente parecia, né, que estava, agora foi levar mensageiros lá ao rei para receber uma palavra do profeta, né? Antigamente era o profeta que levava a mensagem, mas agora eles foram buscar um profeta, mas na verdade parecia que era uma boa intenção, mas a intenção era terrível, a intenção não era pura. Então, por conta disso, o que aconteceu? Olha a palavra do Senhor: eu pelejarei contra vós. Se o Senhor pelejará contra vós, quem vencerá? Deus. Então, a peleja já está perdida, porque se Deus pelejar contra, aí a coisa parece que fica pior. Porque além disso, ele vai com mão estendida e com braço forte. Ou seja, o Senhor vai com toda a sua força, é isso que o Senhor está falando. E com ira, e com indignação, e com grande furor. Observe a situação, a que ponto chegou. A ponto de Deus estar furioso com o povo, está com ira, está verdadeiramente com indignação. Por quê? Porque o povo estava numa realidade triste, estava vivendo uma vida de idolatria, de rejeição da palavra, distanciamento do Senhor. Então, certamente, um dia a justiça do Senhor virá. E para eles veio, né? Aprendendo com a história ensina tanto pelo exemplo a ser seguido pelos que acertaram, como também em alertar para que erros do passado não sejam repetidos no presente, evitando assim a destruição no futuro. Há algumas formas de aprender. A vida, por exemplo, ensina que é uma maravilha. O tempo também nos ensina que é uma maravilha. Que eu estou falando aqui sempre no sentido humano, tá? Nós sabemos que o Senhor Jesus é o nosso maior professor, nosso maior mestre, mas eu estou dizendo aqui no sentido humano. Como é que você faz para aprender? Você pode aprender, por exemplo, estudando. Mas existem alguns pontos que, se nós observarmos, vai te poupar muita dor de cabeça, muita frustração, muita dor. Que é o quê? Quando você segue bons exemplos.
Você vê algo ruim acontecendo com uma pessoa porque uma pessoa fez uma determinada situação, então você não faz. Por quê? Porque você observou que com aquele jovem, por exemplo, ele fez algo que não era bom e veio as consequências. Então, se você fizer, também acontecerá a mesma consequência. Portanto, quando você observa as pessoas que agem de uma forma ímpia e vê a consequência, então o que você faz? Você não vai fazer a mesma coisa. Isso é o quê? Isso é sabedoria. Isso é seguir os maus exemplos e não fazer, aliás, não seguir os maus exemplos, não fazer os maus exemplos. Aquilo que não é bom. Por outro lado, quando alguém faz algo bom e você vê a consequência boa, o que você faz? Você vai lá e faz igual. É simples assim. Só que os jovens costumam, né? Eu falo porque eu já fui jovem, sei como é. E eu era um jovem bem rebelde, né? Cá para nós, aqui um segredo entre mim e ti. E o que acontece? Quando nós temos uma rebeldia, nós somos os donos da razão. Quando nós somos jovens, nós achamos que sabemos tudo. E nós vemos que, na verdade, no primeiro obstáculo nós caímos. Nós não conseguimos saltar. Não já viu aquela corrida com barreiras? O atleta tem que pular por cima, né? A primeira barreira que aparece, nós caímos. Por quê? Porque nós achamos que somos fortes, mas nós não estamos preparados fisicamente, espiritualmente aqui no negócio. Então, quantas vezes eu falei que recentemente eu estava indo para a igreja e quando eu passei tinha um jovem que estava sem vida. Por que perdeu sua vida? Porque estava fazendo algo que não devia. Aconteceu algo com ele ali e ele faleceu ali. Então observe que situação triste. Um menino deveria ter uns 18 anos, 19 anos. Olha que situação. Olha a situação da mãe, dos parentes. Olha que situação triste e pior de todas essas coisas. Como morreu em pecado, morreu sem Cristo. Foi para a perdição eterna. Vai seguir para a perdição eterna. Então observe, então, se eu vi que essa pessoa causou isso, né, para a vida dele, então eu não vou fazer porque eu sei que isso não é bom. Então toda ação nossa tem uma reação. Existe uma consequência da minha ação e da minha reação também. Então, o que nós temos que fazer? Aprender com os bons e com os maus exemplos. Se algo foi ruim, então eu não vou fazer. Se algo é bom, eu vou fazer. Obras a serem lembradas. Jeremias sabia da importância das boas lembranças como fonte renovadora da esperança da nação. Ele conclamou o povo a que se lembrasse das obras gloriosas que Deus realizou ao longo da sua história, mas em vão, pois o povo não lhe deu ouvido. Se você fosse lembrar hoje, qual foi a grande questão que o Senhor fez na sua vida, além da sua salvação? Lembra de um milagre que aconteceu na sua vida. É claro que a salvação aqui é parte, porque nós somos salvos na pessoa de Cristo, e isso é o maior milagre da nossa vida. Nada é maior do que isso. Mas uma outra coisa, talvez um trabalho que Deus abriu umas portas no momento em que você esperava muito, ou um livramento de morte. Qual foi um grande feito que o Senhor fez para a sua vida? O Senhor ele me livrou da morte algumas vezes, né, por situações que eu estava completamente inocente na situação e o Senhor me deu livramento. Eu gosto muito de contar uma história que aconteceu comigo. Eu estava vindo do meu trabalho e eu fui para a praça da cidade onde eu moro. Eu fiquei ali na praça um tempo e o Senhor começou a falar comigo para eu ir numa igreja específica. Era uma igreja que estava um pouco distante, né? Eu estava vindo do trabalho, então eu estava um pouco cansado. Mas aquilo ficou mencionando no meu coração e eu fiquei muito impressionado e eu fiquei um pouco inquieto. Aí Deus começou a falar comigo: olha, vai em tal igreja que lá eu vou te falar o livramento que eu estou te dando hoje. Olha que situação. E aquilo eu fiquei muito perplexo. Eu falei: isso deve ser coisa da minha cabeça, não é possível. O lugar estava tranquilo, muito sossegado. Eu falei: não é possível. Eu falei: mas por via das dúvidas, vai que é o Senhor mesmo, né? Aí fui à igreja, né, que era a igreja Deus e Amor. Quando eu cheguei na igreja Deus e Amor, eu cheguei, dobrei o joelho, orei e sentei. Quando eu sentei, olha que coisa extraordinária da parte do Senhor. O irmão virou para mim e disse, apontou lá do ministério: esse moço que acabou de chegar. Aí eu fiquei olhando com o olho estatalado
é você mesmo. Ele falou a roupa que eu estava, não lembro agora a roupa que eu estava. Você estava num lugar agora e Deus mandou você vir aqui para Ele te dizer que está te dando um livramento de morte. É porque o Senhor realmente, onde você estava, você ia morrer. Olha que situação. Deus já havia falado comigo na praça, que estava me dando um livramento de morte, e era para eu ir à igreja para Ele testificar do que eu estava fazendo com a minha vida. Olha que situação. Observe que milagre. Olha que coisa inovadora. Olha que inovadora, renovadora, melhor dizendo, né? Que eu fico pensando, olha que situação, realmente o Senhor era comigo. Entre outras situações. Então observe que qual é a grande lembrança que você tem na sua vida. De você pensar, realmente o Senhor foi comigo, porque se não fosse o Senhor, eu não estaria aqui hoje. Ou teria feito algo errado, ou teria feito uma viagem que não deveria ter feito. Fala para mim, deixa aqui nos comentários que eu quero saber. Conclusão. O que vimos nesta lição serve como um alerta especial e prático à igreja atual. A igreja atual, nós sabemos que a igreja de modo geral, a igreja do Senhor, a qual você pertence, eu pertenço, tem falhas? Sim, claro que tem falhas. Todo lugar que é homem e mulheres terá falhas em qualquer ambiente, mesmo na igreja. Mas existe um alerta especial para nós sobre o arrependimento. Você realmente está arrependido dos seus pecados? Será que eu realmente estou arrependido dos meus pecados? Será que a igreja realmente está pregando contra, ou melhor, está pregando realmente a questão do arrependimento? Porque nós devemos viver uma vida de santidade ao Senhor. E a santificação só virá com arrependimento. Sem arrependimento não há avivamento. Sem arrependimento não há transformação. Sem arrependimento não existe milagres. Então nós devemos viver uma vida de arrependimento daquilo que eu falei, daquilo que eu não falei, daquilo que eu fiz, daquilo que eu deixei de fazer, daquilo que Deus mandou eu fazer e eu não fiz, daquilo que Deus não mandou eu fazer e eu fui lá e fiz. Eu preciso me arrepender dos meus pecados. E isso é um grande alerta para a igreja de hoje, que é falar sobre a questão do arrependimento. Hora da revisão, número 1. A primeira invasão se deu por volta do ano 605 a.C., sobre o reinado de Jeoaquim, que por ação do rei do Egito foi posto rei de Judá no lugar de seu irmão Jeoacás, segundo Crônicas, capítulo 36, versículos do 1 ao 5. A segunda invasão ocorreu durante o reinado de Joaquim, por volta do ano 597 a.C., na qual, além dos utensílios da casa do Senhor, também foram levados o rei, sua mãe, os príncipes, os seus oficiais, os seus ferreiros e artífices, contabilizando um número de 10.000 presos, incluindo o profeta Ezequiel. A terceira invasão se deu depois do rápido e trágico governo de Joaquim. Número 2, Zedequias. Número 3, arrepender-se é o mesmo que voltar-se para Deus e estar diante dele em dependência e humildade. Número 4, como um homem que diante da repreensão não se curva, assim Judá se comportou diante das palavras do Senhor, nem mesmo diante da iminente invasão babilônica foi capaz de se arrepender. Número 5, a falta de arrependimento foi a causa principal e central da invasão e destruição de Jerusalém. Então observe que sempre quando nós nos afastamos do Senhor, algo terrível acontece conosco. Que nós venhamos verdadeiramente estarmos firmes no propósito de adorar e bendizer o nome santo do Senhor, para que assim como aconteceu com Jerusalém, não aconteça conosco, né? O início do cerco de Jerusalém. Né? Jerusalém foi ali sitiada pelos adversários, pelos babilônicos, e foi conquistada e destruída. Mas que nós venhamos estar no Senhor, arrependidos dos nossos pecados, para que tais coisas, tais destruições não aconteçam na nossa família, no nosso casamento, no nosso coração, na nossa vida. Enfim, o importante é que nós venhamos estar sempre
no Senhor, que é o nosso grande Salvador, Jesus Cristo. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida. Fica na paz e tenha uma boa aula. Tchau!